Deu a lógica, o Fortaleza é tricampeão da Copa do Nordeste, mas com um roteiro absolutamente surpreendente. Se tem um time que a gente pode dizer que é um time de chegada, esse time é o Fortaleza. Nas 3 finais que fez de Copa do Nordeste, Fortaleza venceu todas. Em 2019, nunca havia chegado sequer uma final, conquistou o seu primeiro título. Em 2022, repetiu a dose. E agora, em 2024, Fortaleza conquista o tricampeonato e se junta a Ceará Sport. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre o resultado surpreendente dentro de campo e o desfecho com uma vitória do Fortaleza, exorcizando inclusive um fantasma dos pênaltis. Mas antes, deixa eu estipular uma meta. Bora bater nesse vídeo 10.500 inscritos? Se for mais, melhor ainda. Mas obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Não se esquece de se inscrever. Tem muita gente que assiste ao vídeo, mas não se inscreve. Enfim, não custa absolutamente nada. Ativar as notificações. Na hora que você for se inscrever, ativa as notificações. Para quando sempre eu postar alguma coisa por aqui, o YouTube te avisar. Deixar o joinha se você curtiu aqui o vídeo, comentar, principalmente comentar e compartilhar para mais gente. Joga no grupo do WhatsApp, joga no grupo do Telegram, faz com que esse vídeo circule por aí e viralize também. Bom, gente, bora falar sobre esse 2-0 para o CRB, que é um feito, que é uma façanha, que é um resultado surpreendente. O CRB ter conseguido levar o jogo para os pênaltis foi grandioso, e o torcedor regatiano, pelo menos assim, a impressão que eu tenho é que sai do Rei Pelé, obviamente, frustrado de ter chegado tão perto do título, mas com um orgulho gigante pelo clube, pelo time, porque esse time foi um time que poucos fizeram jogando contra o Fortaleza e o CRB fez. Que é encurralar o time do Vojvoda, que é pressionar o segundo tempo inteiro, foi impressionante mesmo. O desempenho da equipe do CRB, do Daniel Paulista, um jovem técnico de apenas 42 anos, mas está há mais de um ano no CRB. Fez mudanças que essas mudanças deram muito certo, tanto é que o João Neto fez os 2 gols, né? Foi uma aposta de tirar o Falcão, que é um jogador de contenção, colocar o João Neto, reforçar o setor de ataque, povoar o ataque, e acabou dando muito certo. Mas falando sobre e na ordem cronológica dos fatos, sobre o primeiro tempo em que o Fortaleza controlava, Fortaleza não precisava se expor, mas eu acho que foi um controle exagerado do Fortaleza, sobretudo no segundo tempo, quando o CRB foi pro tudo ou nada, o Fortaleza não teve um antídoto para contra-atacar a equipe do CRB. Mas no primeiro tempo era, repito, um jogo sob controle, muito parecido, assim, dá para fazer alguma relação com o que fez o CRB aqui na Arena Castelão, levando para o intervalo, pelo menos tentando levar para o intervalo, uma igualdade. O Fortaleza conseguiu, coisa que o CRB não conseguiu, que tomou um gol aos 40 aos 48. Mas o Fortaleza conseguiu. O primeiro tempo era assim, sem sustos, levando ali, o Fortaleza tinha 45 minutos mais os acréscimos para confirmar o resultado, né, para confirmar, para não perder por 2 gols de diferença, porque aí levaria para os pênaltis, o que acabou acontecendo, ou 3 gols de diferença que o CRB conseguiria o título já no tempo normal. Era uma façanha muito grande, mas em nenhum instante, isso é curioso, eu pesquisei muito sobre o jogo, porque eu narrei o jogo pela TV Jangadeiro, e vi publicações relacionadas ao CRB, e a torcida do CRB em nenhum instante, a torcida desacreditou, o que era muito assim, não é que, mas todo torcedor é assim, mas depende, porque, por exemplo, o torcedor do CRB, eu acho que ele imaginava o tamanho da façanha, do desafio que tinha o CRB pela frente. Não era um time qualquer. Só para você ter ideia, o CRB venceu 7 partidas, com a de hoje 8 partidas por 2 gols de diferença nessa atual temporada. Em apenas uma única vez contra o Muricy, nas semifinais do Campeonato Alagoano, o CRB venceu por mais de 2 gols de diferença, fez 3-0 sobre o Muricy. Então, vamos lá, compara o Muricy com o Fortaleza. Assim, qualquer tipo de comparação vai ser difícil, né? A gente colocar na mesma balança, na mesma prateleira. E a missão do CRB era muito difícil, ainda mais quando o primeiro tempo foi embora. E aí o Fortaleza tinha a seu favor o cronômetro, né? O tempo ia passando, o tempo era contra a equipe do CRB, a favor do Fortaleza. Então faltavam alguns minutos, uns 30 minutos, meia hora de jogo para o Fortaleza se sagrar campeão, com um jogo sob controle. Só que o segundo tempo se mostrou um segundo tempo em que o CRB veio com uma proposta diferente. Repito, as alterações do Daniel Paulista deram muito certo, as do Vojvoda não, foram apenas para contenção de danos ali do Vojvoda.
mas do Daniel Paulista deu muito certo, deram muito certo as mudanças, principalmente as entradas de Mike pelo lado direito, no lugar da Lamandeira, que já estava o Facundo Lamandeira, o uruguaio, já estava cansado. Mike deu um calor desgraçado para o Bruno Pacheco e principalmente, sobretudo, na entrada do João Neto. Ele tira um volante, coloca um atacante, vai pro tudo ou nada, e o Fortaleza não teve a estratégia de contra-atacar. Fortaleza não teve a força para explorar os espaços que naturalmente a equipe do CRB daria, tirando um volante, colocando mais um atacante, povoando o ataque e, obviamente, abdicando naquele momento, mas de se resguardar, de se defender, porque não interessava esse resultado para a equipe do CRB. O CRB tinha que mesmo que correr esse risco e ir para o tudo ou nada. E deu certo, deu muito certo, porque aos 21 o João Neto coloca o CRB no jogo, na disputa. Aos 21 minutos, tinha tempo suficiente para tentar fazer o segundo e tentar o terceiro para ficar com o título inédito para o CRB, que depois de 30 anos estava de volta a uma final de Copa do Nordeste, de novo no estádio Rei Pelé, e também para o futebol alagoano, que nunca conquistou a Copa do Nordeste, né? Dos 9 estados da região, em Alagoas também nunca conquistou, exemplo de outros, como Piauí, que mais? Sergipe também nunca conquistou a Copa do Nordeste, e era um título inédito também para o estado, para o futebol alagoano. Deixa eu falar aqui sobre a Bet Nacional, antes de a gente continuar, e para um momento mais crucial, mais crítico, mais emocionante do jogo. Deixa eu falar da Bet Nacional, a Bet de todos os brasileiros, a Bet do Brasil, a Bet do Vini Júnior, da Ludmilla e de todos nós que somos apaixonados pelo futebol, que somos apaixonados por esse esporte. Bet Nacional tem vantagens diferenciais que só ela pode te oferecer: saque rápido e seguro via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campeão interativo para você acompanhar tudo e, claro, as melhores cotações em várias modalidades. Então, dá um pulinho na Bet Nacional, o link está na descrição do vídeo, tem um QR Code para você escanear se você estiver assistindo ao vídeo pela TV, é fácil, pega o seu celular, aponta para o QR Code, escaneia também e cai direto lá no site da Bet Nacional, a Bet do Brasil, com as melhores odds. Mas jogue com responsabilidade e, obviamente, para maiores de 18 anos. Vamos para a reta final de jogo. E aí, meus amigos, foi algo muito impressionante. Poucas vezes eu vi do técnico Vojvoda tão nervoso, tão aflito, porque o Fortaleza, poucas vezes sob o comando do Vojvoda, sofreu uma pressão daquele jeito, foi dominado como o CRB dominou o Fortaleza. Foram pouquíssimas vezes. Confesso assim, de cabeça eu não lembro o Vojvoda tendo tanta dificuldade de sair daquela pressão do CRB, e não saiu. E o CRB não que fosse um time organizado, até porque não tinha qualidade para isso, né? O CRB, a gente sabe, é um time voluntarioso, um time que tem algumas qualidades, algumas valências, mas é principalmente um time que chegou a essa final de Copa do Nordeste mostrando um poder de entrega muito grande. E foi assim que ele conseguiu o segundo gol, o gol que levava a decisão para os pênaltis. O Matheus Ribeiro, que é um lateral direito, deslocado para o lado esquerdo, porque o William Formiga está contundido, e o Jorge, aquele Jorge mesmo, não foi inscrito para a Copa do Nordeste, ele tenta o chute, a bola desvia no Brits, cai no pé do João Neto, que faz o 2-0, levando a decisão para os pênaltis. E aí, meus amigos, o torcedor do Fortaleza deve ter feito exatamente isso que eu fiz. Deve ter se arrumado na cadeira, onde quer que estivesse, porque o Fortaleza tem um fantasma. Foram 3 disputas de pênalti neste ano. Aliás, 4. Das 4, o Fortaleza ganha do Retrô, se classifica na Copa do Brasil, e aí vai para uma outra disputa de pênalti contra o Vasco e é eliminado. Perde nos pênaltis o título, o hexacampeonato para o Ceará, e tinha um histórico, né? Perda na final da Sul-Americana, tinha mais coisas. Se a gente puxar um pouquinho para trás, são outros dramas vividos pelo Fortaleza. E o Fortaleza vai para a sua 4ª decisão de cobrança nos pênaltis e finalmente vence. E dessa vez, diferente. Se nas outras o João Ricardo pegava 2 e os cobradores que não tinham qualidade, competência, enfim, qualquer coisa que você queira classificar numa cobrança de pênalti, se os cobradores não se garantiam, dessa vez não.
Fortaleza teve 100% de aproveitamento. O CRB perde a primeira com o Anselmo Ramon, olha que loucura, que é o craque do time, é o capitão, uma referência técnica desse time do CRB. Ele isola a bola, ele dá um bico na bola, isola. E dali pra frente ninguém perdeu mais. E o Fortaleza com um altíssimo aproveitamento até o desfecho do Iago Pikachu, confirmando o título, que era um título previsível, mas que teve um desfecho surpreendente. O roteiro ninguém imaginava. A gente imaginava que o Fortaleza, administrando uma ótima vantagem que tinha construído, tanto é que em nenhuma das 21 edições de Copa do Nordeste, um time que perdeu o primeiro jogo por 2 gols de diferença conseguiu reverter. O CRB não conseguiu, mas ainda assim levou a decisão para os pênaltis. Final das contas, o Fortaleza comemora muito esse título. O próprio CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, disse que tem um outro significado. A competição, o Fortaleza ressignificou essa Copa do Nordeste, que poderia ser marcada por aquele atentado sofrido pela delegação do Fortaleza na saída da Arena de Pernambuco. E no final das contas, o Fortaleza vibra muito, comemora muito. De 2018, estou computando 2018 porque eu não vou falar de Taça dos Campeões cearenses, né? Mas de 2018 para cá, Fortaleza sempre conquistou um título importante, seja estadual, ou Copa do Nordeste, ou a Série B de 2018, e um cara especificamente, por tanto tempo de clube, tem números absurdos. Esse é o 10º título do Tinga. Tinga tem 10 títulos pelo Fortaleza, e é o legítimo tricampeão, o único que esteve dentro de campo nas 3 edições em que Fortaleza venceu a Copa do Nordeste, em 19, 22 e 24. Vojvoda se torna o primeiro técnico a ser bicampeão pelo próprio time, né, pelo mesmo time. O Guto e o Arthurzinho têm também 2 títulos, mas são por equipes diferentes. O Vojvoda não, é a mesma equipe, marcando também mais um capítulo bonito na história do Fortaleza, ele que é, sem dúvida, o maior técnico da história centenária desse clube. E aí, torcedor do Fortaleza, comenta aqui embaixo se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa eu ver quanto tempo aqui de vídeo, mais de 10 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado aqui do conteúdo. A gente se encontra em breve com outro vídeo, comenta, compartilha, enfim. A gente se vê e será em breve.